Olá, eu sou Marcelo Salvo, sou CEO da consultoria Atitude Profissional. Uma consultoria criada para pensar fora da caixa e focada no desenvolvimento profissional de vendas. Minha trajetória foi focada toda na área comercial, muito embora a minha formação é generalista. Vendas nem sempre foi considerada uma profissão que pudesse ser aprendida na faculdade. Por isso, eu pude fazer uma pós-graduação em negociação e vendas somente em 2010. Os conteúdos criados na nossa consultoria são focados para a liderança de vendas, para a área comercial e também para o atendimento. Como professor de pós-graduação de 2013 a 2015, nós fazíamos um exercício, uma atividade que era construir um funil de vendas. A construção do funil de vendas, na maioria das vezes, era criado somente até a finalização da venda. Ou seja, mostrando que o foco era vender e não fidelizar o cliente. Evoluímos muito nesse quesito, mas tem muitas empresas, ainda pequenas e médias empresas, que não faz o que deveria ser feito. Hoje fica muito mais claro para nós de vendas que os vendedores têm um foco para a fidelização. Então ele começa um trabalho já pensando em dar continuidade a ele. Como Kotler dizia, a maior propaganda é feita por clientes satisfeitos. Eu vou falar de um tema que até pouco tempo não tinha um olhar muito focado para ele. O pós-venda tem como objetivo gerar um relacionamento positivo e que fidelize o cliente. É no pós-venda que o cliente analisa a experiência e decide se ele vai continuar comprando daquela empresa, daquela loja, daquela marca dali para frente. O pós-venda também contribui para o fortalecimento da marca. Então é super importante que a gente pense em depois da venda. O que vai acontecer depois? Aquela venda já foi feita. A partir dali, o que nós precisamos fazer para que esse cliente volte a comprar da gente? Isso tudo gera um relacionamento que pode durar anos. Pós-venda de qualidade é entender o cliente e se movimentar para atendê-lo e para atender a necessidade dele, para resolver um problema. É criar uma estratégia para manter um relacionamento com o cliente e gerar uma recompra. É no pós-venda que nós conseguimos indicações, sugestões e até elogios. Segundo a pesquisa da revista Venda Mais, 1 em cada 3 vendedores não faz o pós-venda. Em um mundo em constante transformação, nós precisamos de agilidade para manter um cliente, para criar estratégias, para colocar em prática aquilo que a gente percebe que é uma boa ação para o cliente ficar satisfeito. Uma empresa conectada com o mundo atual, ela erra, ajusta e depois ela corrige. No fundo, o cliente pode comprar por diversos motivos, mas quando ele compra, ele já espera receber a mercadoria. O cliente que compra, ele quer ver, tocar, usar o produto. A entrega é uma das questões mais importantes para fechar com chave de ouro todo o trabalho de vendas desde o início. Perceba como as coisas estão mudando em relação à entrega, à agilidade. Se vamos ao mercado, quase todos os mercados já têm checkouts automáticos. Isso significa que os atendentes, que os caixas estão sendo substituídos por uma máquina. Simplesmente sem os atendentes, isso já significa uma agilidade no atendimento, sem burocracia. A transformação digital já faz parte de quase tudo em nossa vida. O que nós víamos há muitos anos atrás e não acreditávamos que isso poderia acontecer no mundo físico, já está mudando. Agora as máquinas já estão substituindo o ser humano. Carros automáticos, inteligência artificial, tudo isso e muito mais vão transformar com certeza a nossa vida pessoal e profissional. Com o passar do tempo, isso vai acontecendo sem que a gente perceba que está acontecendo. Mas daqui a alguns anos, provavelmente 2030, nós teremos uma mudança enorme na vida do ser humano, no nosso cotidiano. Dar agilidade para aquilo que é importante já é um requisito de sobrevivência do mundo corporativo.
Se as empresas não usarem a tecnologia para nos ajudar, nós perderemos essa corrida para o concorrente. Vamos refletir sobre as entregas. Que tipo de entrega você utiliza para que seu produto chegue no seu cliente? Se são caminhões próprios, você treina o seu pessoal, o seu caminhoneiro, para entregar da melhor forma possível para o seu cliente? Se você não faz, precisa fazer. Eu, quando era vendedor, perdi alguns clientes por causa do entregador. Se usa terceiros, você sabe que tipo de pessoal que entrega a sua mercadoria? Sabe a remuneração deles? Eu recebi mercadorias que o entregador colocou ela, enfiou pelo vão do portão, destruindo a mercadoria e destruindo parte do portão. Já recebi mercadoria também onde o entregador, além de entregar, ele pediu uma caixinha para que ele pudesse sobreviver. Na pandemia houve uma explosão de compras pela internet. Como consequência, uma enormidade de problemas no transporte. O reflexo de tudo isso foram as reclamações, o que mostrou que as empresas estavam despreparadas para tanta demanda. Quando nós erramos na entrega, a experiência do cliente se torna ruim, do início até o fim. Então todo o trabalho feito de vendas, da sondagem, a negociação, a persuasão, foi perdido pela entrega. Ganhamos alguns reais na venda, mas gastamos tempo, dinheiro e energia para corrigir o problema dele. A qualidade dos serviços que o setor de atendimento prestava e ainda presta é muito baixa em relação à nossa necessidade hoje. Aquela história da central de atendimento pedir para aguardar 48 horas, 72 horas, isso não pode mais existir. O mundo em que vivemos não aceita mais esse tipo de resposta. Humanizar o atendimento é fundamental. Se não deu certo com seres humanos, quem sabe a gente possa corrigir isso com os robôs. E tudo bem se não deu certo com seres humanos. Os atendentes não eram os únicos culpados de fazer um atendimento assim, e sim sua liderança, as empresas, a estratégia que eles tinham, ou ainda têm em alguns casos, com o cliente. Então é super importante. No passado, a preocupação das empresas era com o TMA, o tempo médio de atendimento. Ou seja, como você pode dar um atendimento bom se você está preocupado com o tempo que vai levar aquele atendimento. A tendência é dar uma resposta rápida e às vezes não efetiva para resolver o problema. Pense um pouco sobre isso. O setor de atendimento foi criado para resolver um problema ou o objetivo era peneirar as reclamações para melhorar ou facilitar para a liderança? Em nenhum momento, naquela época, e ainda em empresas que a gente vê hoje fazendo, essas empresas pensaram no cliente. Eles não pensaram que o cliente paga suas contas, que o cliente é o cara que é um consultor, ele analisa o que você está fazendo de errado e liga para você para fazer a reclamação. Ele te dá a oportunidade de melhorar. Pense, se a opção para o atendente era resolver o problema do cliente, por que ele não foi treinado para lidar com as objeções? Por que ele se tornava um robô nas respostas? Então, esse tipo de atendimento não funciona mais, não pode mais ser utilizado e as estratégias devem mudar. Muitos clientes ficaram naquela época sem soluções e ainda ficam em relação a essas empresas que ainda continuam com essa estratégia. Se dessa vez pudermos mudar o atendimento para fazer da forma certa, então nós temos que resolver um problema do cliente. O foco é resolução de problemas. As respostas por e-mail, WhatsApp, telefone precisam ser rápidas e claras. Não é admissível que um robozinho demore para resolver um problema. Se for isso, nós não mudamos nada. Continua do mesmo jeito. Com ele já deve existir uma certa autonomia para que as coisas sejam ajustadas, melhoradas a partir do momento que entra em contato com ele. A rapidez é vital para o cliente. Mesmo diante de dificuldades para resolver o problema, ele ainda precisa ser fidelizado. Erros sempre vão acontecer, mas a resolução dos problemas deve ser tão rápidas quanto a frequência dos erros que acontecem. Hoje ainda existem entregas feitas por drones, ainda em testes. Com elas não existe trânsito,
por isso a gente chega mais rápido no cliente. A complexidade desse sistema é que com o drone deverá existir um controlador, né? Um condutor do drone, aquele que mexe no drone para levar o produto até o cliente. Mas os riscos são menores e as expectativas do cliente podem ser sanadas em menor tempo. Dar fácil acesso ao pós-venda para o cliente é de extrema importância. Uma boa prática é manter o cliente informado sobre as etapas do processo. Ao atualizar o cliente sobre o andamento da entrega, ele se sentirá seguro e vai acreditar na eficiência da empresa. Nem sempre as coisas saem do jeito que estruturamos, mas corrigir as falhas gera credibilidade, o que nos garante novas compras e também a satisfação do cliente. Falando sobre e-commerce, ele deve ser capaz de informar para o cliente quando a mercadoria saiu e disponibilizar um rastreador que facilite para o cliente rastrear onde que essa mercadoria se encontra. Se o cliente é importante para você, então você precisa entender a expectativa dele. Para melhorar o relacionamento, é fundamental coletar feedbacks. Também disponibilize descontos e promoções especiais. Isso incentiva os clientes a comprar novamente. Ofereça benefícios exclusivos, descontos, frete grátis, ofertas. Faça campanha de e-mail marketing segmentada pelo perfil de compra dos seus clientes. Aproveite esse tipo de divulgação para divulgar novidades e também oportunidades. Para produtos que precisam de reposição, é vital, é relevante que você informe ao cliente a data certa para uma recompra. E se isso combinar com cupom de desconto, fideliza muito mais o cliente. Os programas de fidelidade são estratégias que incentivam os clientes a recomprar, a voltar à loja, a pensar em uma nova compra, seja por intermédio de pontos, cartões ou etiquetas carimbadas. Uma pesquisa com poucas perguntas também pode ser importante e interessante para conseguir informações, desde que seja fácil e rápida de responder. Lógico, essas opiniões devem constar em algum lugar, seja no site, nas redes sociais, em algum lugar como o e-commerce, para manter o cliente satisfeito, dar voz ao cliente em relação ao que ele falou, o que ele pensa, ou que ele sentiu ao comprar da sua empresa. Responda a cada elogio e feedback de maneira atenciosa, respeitosa. Em caso de reclamações, deixe claro para o consumidor o que e como será feito. Se recebeu um feedback negativo, agradeça ao cliente a oportunidade de melhorar. O cliente que liga para fazer uma reclamação, ele faz porque confia na sua empresa e ainda quer comprar dela, mas não quer ter a mesma experiência ruim que ele teve em determinado dia. Conforme o Kotler, dos clientes que fazem reclamações, 60% deles voltam a comprar da empresa desde que aquela reclamação que ele fez seja atendida, seja resolvida. Manter a empresa vendendo para os mesmos clientes é vital para o nosso negócio. Estratégia de cross-selling e upselling ainda trazem muito retorno para as empresas. É uma estratégia de manter as vendas dentro da sua carteira já existente. Cross-selling é a estratégia de vender mais um produto do seu portfólio que possa agregar em relação àquele produto que ele já comprou. Upselling é a estratégia de vender um produto melhor do que aquele que o cliente comprou. Kotler já dizia que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente atual. Pensando em fidelização, não podemos esquecer o jeito Disney de encantar os seus clientes. Acontece que a Disney encanta do começo ao fim da experiência do cliente. Ela transforma a experiência em algo extraordinário, inesquecível. Se entrega de corpo e alma para o cliente durante uma experiência. O que o mundo corporativo precisa é entender e aprender muito ainda. A taxa de retenção dos visitantes do parque da Disney é de 70%, ou seja, 70% das pessoas que frequentam o parque da Disney voltam mais uma vez ou várias vezes para outras experiências. A fantástica atenção aos detalhes é o segredo do parque. Manter as equipes treinadas também é uma estratégia da Disney. Eles vendem um bichinho de pelúcia, por exemplo,
e durante a estadia desse cliente que comprou o bichinho, acontecer qualquer coisa com esse bichinho, eles criam uma estrutura para reposição desse brinquedo. Eles trocam sem pensar no custo dessa troca. Além disso, eles fazem tudo para que o encantamento não acabe. A troca de produtos é apenas um detalhe. Isso acontece com pipocas, sorvetes, refrigerantes que caem no chão. O que eles fazem com o bichinho de pelúcia caso esse bichinho seja danificado? Uma pessoa da Disney leva a família, a criança, os seus pais, os amigos, quem estiver com essa família, até o ambulatório desse bichinho. Lá ele vai passar por um procedimento para sanar aquela dor. Então colocam um curativo naquele bichinho e levam para uma outra sala separada da família. Quando ele sair da sala, ele estará bem novamente. Ou seja, essa transição de sala, trocaram o bichinho por um bichinho novo, o que transforma aquele momento de tristeza de uma criança em felicidade. É o encantamento total. Outro exemplo claro de encantamento é o certificado da Torre do Terror. Esse certificado garante a entrada da criança quando ela atingir a altura certa para participar desse brinquedo. Essa é uma forma de não dizer não para uma criança, mas dizer que ao chegar àquela determinada altura, ele pode voltar para o parque da Disney e mesmo que seja só para participar desse brinquedo, mas aquele certificado garante a entrada dela. Resumindo aqui tudo o que foi dito em 6 passos. Primeiro, se comunique com o cliente de forma proativa após a entrega. Busque entender sua percepção, responda às dúvidas e ofereça suporte técnico. Mantenha o cliente informado sobre atualizações. 2. Personalize o atendimento pós-venda. Essa é uma estratégia poderosa para criar proximidade. Conheça as preferências, histórico de compras e comportamentos. Personalize o atendimento com um CRM, por exemplo. 3. Resolução rápida de problemas. É essencial que a empresa esteja preparada para lidar com problemas e dúvidas dos clientes. Treine as equipes para solucionar os problemas de forma assertiva e ágil. 4. Crie um programa de fidelidade. Essa é uma estratégia eficaz para aumentar a satisfação do cliente. Estimule o relacionamento e a recompra de novos produtos e serviços. 5. Avaliar a satisfação do cliente. Através das pesquisas de satisfação, a empresa pode obter informações valiosíssimas, onde poderá identificar pontos de melhoria. 6. Se adapte a mudanças. O mundo está cada vez mais maluco, cheio de informações. Algumas podem ser verdadeiras, outras não, mas podem ser atrativas. Aprenda novas formas de fazer o que você já faz. Quanto mais adaptável e veloz se tornar, mais estará apto a mudanças que virão. Para fechar esse vídeo, eu trago uma reflexão importante para gerar mudanças. Quando você compra algo, o que é mais importante? O que te fideliza? O que faz você voltar a comprar daquela loja ou daquela marca? O que te deixa extremamente chateado com a entrega? O que você não admite? E quando você criar alguma campanha ou estratégia de vendas, pense no cliente, mas principalmente se colocando no lugar dele. Pense nisso.